Olá, minha amiga, meu amigo. Hora do nosso encontro neste fim de semana para a gente falar sobre o meu artigo que saiu na quarta-feira em 38 jornais. E aí a semana terminou e eu vou ler o artigo para vocês. Se não leram nos jornais, vão ter a vantagem de receber comentários sobre o artigo nas entrelinhas. Não esqueça de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. O título é O Anão Voltou. Brasil e Israel estão a um passo de rompimento de relações. O presidente Lula chamou de volta o embaixador do Brasil em Tel Aviv, e isso tem um significado dramático. Quando um governo chama o embaixador de volta, teoricamente para esclarecimentos, ele está dando um recado. Olha, não estou em desagrado com vocês, não gostei. E muitas vezes a situação pior é quando o governo manda embora o embaixador do país estrangeiro. Aí já é praticamente o rompimento de relações. Foi isso que o Maduro fez com a missão da ONU de Direitos Humanos que estava lá na Venezuela. Achou que a missão da ONU de Direitos Humanos estava se metendo nos direitos humanos relativos da Venezuela e mandou embora. Bom, antes o premier Benjamin Netanyahu mandou dar uma reprimenda no embaixador brasileiro Frederico Meyer, e ela foi feita significativamente no Museu do Holocausto, para que o governo do Brasil saiba o que foi Hitler e o genocídio que se chamou de Holocausto. Gente, na reunião do G20 lá no Rio, de ministros do exterior, a ministra do exterior da Alemanha disse, olha, Holocausto foi quando o meu país matou 6 milhões de judeus. Os fascistas aqui do meu país. E não se compara ao Holocausto com nada. Aliás, o próprio líder do governo no Senado, senador Jacques Wagner, da Bahia, disse isso. É errado comparar o Holocausto com alguma coisa, que é incomparável o que aconteceu. Não? Bom, o embaixador foi informado pelo governo, pelo ministro do exterior Israel Katz, que Lula é persona non grata em Israel. Ou seja, uma pessoa que não é aceita em Israel. Aqui, o ministro Mauro Vieira convocou o embaixador de Israel, o Daniel Zonshine, que é domiciliado em Brasília, para uma conversa na antiga sede do Itamaraty, no Rio, onde o chanceler estava, completando o revide. Quer dizer, teve que ir até o Museu do Holocausto e o outro teve que ir até o Rio de Janeiro. O ex-chanceler Celso Amorim, que rege com Lula a política externa, classificou o episódio de absurdo e disse que Lula não vai se retratar e radicalizou. Quem é persona non grata é Israel. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo, assim como eu lembro que quando ele era chanceler de Lula, acho que 2009, por aí, e o Manuel Zelaya foi derrubado da presidência de Honduras pela Suprema Corte e pelo Parlamento, quer dizer, não foi nenhum golpe. Ele se homiziou na embaixada brasileira e nós o recebemos, ele estava lá de chapelão, de bota, com os pés em cima das mesas e recebendo os seguidores dele lá como se fosse um diretório de partido político à Embaixada do Brasil.
Foi na época do chanceler Celso Amorim, perdão. Isso choca os brasileiros. A maioria de nós somos produto da cultura originária nas religiões judaico-cristãs. A história do povo de Israel está nas nossas raízes religiosas. Eu, na primeira série do ginásio, marista, uma das disciplinas era a Bíblia, Antigo Testamento, né? História do povo judeu. Além disso, foi um brasileiro, gaúcho, Oswaldo Aranha, que, presidindo a Assembleia da ONU, pôs em decisiva votação no exato dia em que ele percebeu o quórum favorável à Resolução 181, que promove a divisão da Palestina em Estado árabe e outro judeu. Ficou 53% para Israel, 46% para o Estado judeu e 1% um território neutro em Jerusalém. Porque ali junta 3 religiões, né? O islamismo, o cristianismo e o judaísmo. É um lugar muito simbólico para o Ocidente. Bom, no ano seguinte, poucos meses depois, o Ben-Gurion não deu muito tempo para os inimigos de Israel tentarem escorraçar os judeus que lá estavam. Lutaram, inclusive, contra os ingleses. Improvisaram blindados. A gente que sobe de Tel Aviv para Jerusalém vê na beira da estrada, ficaram lá os blindados, como monumentos a essa luta, né? E aí, em 1948, Ben-Gurion criou o Estado de Israel, que voltou a abrigar judeus que as perseguições dispersaram pelo mundo. Quem viu o filme Êxodos mostra isso, um navio chamado Êxodos, levando os judeus. É o contrário da diáspora, né? Se espalharam, perseguidos. Império Otomano, tomando conta de tudo. Primeiro, enfim, os potentados árabes, né? Os cruzados para libertar Jerusalém. Tem toda uma história do mundo ocidental. Cruzados franceses, espanhóis, portugueses, italianos, fazendo excursões para libertar Jerusalém, achar o cálice perdido. Tudo isso é história, meu Deus. Bom, vamos em frente. O genocídio praticado pelo nazismo solidificou nos judeus a convicção de Holocausto nunca mais. Na gigantesca manifestação do 7 de setembro de 2022, bandeiras de Israel tremulavam na esplanada em Brasília. No novo governo, o embaixador de Israel em Brasília não tem sido benquisto por sua amizade com o ex-presidente. Já falei para vocês, eu cobri guerra lá em 1982 e vi tudo isso muito de perto. Israel se armou porque é a sua sobrevivência, cercado de inimigos desde o início. Desde o início, né? Guerra dos 6 dias, a nossa missão de paz lá no Canal de Suez, os brasileiros que foram para lá, na minha época, que eu estava servindo, eu via as pessoas carregando saco de areia para mostrar preparo físico, que já eram veteranos reservistas, para ir para lá, né? O brasileiro queria ir, foram muitos. Silvio Caldas foi lá cantar para a nossa força de paz. Bom, tudo isso nos liga à região. O presidente Lula, que é o chefe da política externa, desde que assumiu, revelou suas preferências internacionais. No primeiro mês, autorizou 2 navios de guerra do Irã a aportarem no Rio de Janeiro, contrariando a vontade expressa dos Estados Unidos.
No primeiro ano, tentou impor aos presidentes latino-americanos o ditador Maduro, provocando repúdio até do esquerdista chileno Gabriel Boric. Sempre silenciou sobre as agressões às liberdades e à democracia perpetradas em Cuba, Nicarágua, Venezuela. Quando o Hamas atacou Kibbutzim, no sul de Israel, Kibbutzim é o plural de kibbutz, assassinando, torturando e sequestrando idosos, mulheres, crianças, bebês, em 7 de outubro, Lula repudiou o terrorismo, sem citar o Hamas como autor. E acrescentou que não pouparia esforços para evitar uma escalada do conflito, isto é, evitar a previsível reação de Israel, impedindo o direito de defesa, a sobrevivência, porque o objetivo é eliminar, tirar o Estado de Israel do mapa, matando todos. E quando apareceu morto em prisão russa o opositor Navalny e o mundo ocidental responsabilizou Putin, Lula o defendeu. Por que essa pressa em acusar alguém? São as preferências dele. Último parágrafo. Para os israelenses, foi uma blasfêmia Lula comparar a ação de Israel em Gaza ao genocídio de Hitler contra os judeus. Lula chegou a dizer que Israel, para matar mulheres e crianças palestinas, usa o pretexto de combater o Hamas. Netanyahu afirmou que Lula cruzou a linha vermelha com palavras vergonhosas e graves. Banalizou o Holocausto e o direito de Israel de se defender. No Museu do Holocausto, o ministro Israel Katz disse ao embaixador brasileiro que as palavras de Lula foram severamente antissemitas. Por causa disso tudo, Lula finalmente ganhou projeção internacional. Aí eu lembro que em 2014, o porta-voz do Ministério do Exterior de Israel, Igal Palmor, chamou o Brasil de anão diplomático. Os fatos revelam que o anão está de volta. De Brasília, Alexandre Garcia.